Pode acompanhar estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Foi em 1965 que era assinado o Pacto das Catacumbas. Na próxima semana será apresentado um livro que recorda a importância deste acontecimento. Padre António Leite, muito obrigado por estar aqui na nossa companhia, no programa Eclésia. Do que é que nos fala este Pacto das Catacumbas que vai ser apresentado na próxima semana? Bom, agradeço a oportunidade e este é um livro que ele surge já na parte final do concílio. Na parte final do concílio, poucas semanas antes de terminar o concílio, 16 de novembro, é exatamente o dia. O concílio termina a 8 de dezembro e um grupo de bispos que tinham participado no concílio decidem, naquela altura, o grupo chamado da Igreja dos Pobres, que tinha feito todo um percurso no concílio, decidem naquela altura ir celebrar a Eucaristia às catacumbas de Domitila. E é nessa celebração que depois acontece a elaboração do texto, o texto que aparece também no livro, naturalmente não podia deixar de ser, aparece em 3 pontos e é um grupo à volta de 40 participantes do concílio. Maioritariamente latino-americanos. Tem latino-americanos, tem também da Europa, tem um pouco de tudo. Da América Latina tem Dom Helder Câmara, então, Helder uma figura muito Câmara, conhecida. uma figura, mas permita-me, eu que andei por terras da Argentina, permita-me só focar dois nomes, Vicente Zaspe e depois Henrique Angelelli. São 2 nomes que, porque eu cito? Porque eles estão lá, e Vicente Zaspe, eles vão depois levar para as suas dioceses aquilo que viveram no concílio e aquilo que assinaram no Pacto das Catacumbas. De Vicente Zaspe dizia, há uns bons anos, o então cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, foi um operário do reino, um bispo profeta. E de Henrique Angelelli, ele, na altura dizia-se que ele tinha tido um acidente. Na prática, hoje as pessoas que o assassinaram ou que provocaram, digamos, o chamado acidente, portanto, hoje estão presas, não é? Mas dizia também de Henrique Angelelli, que foi bispo em La Rioja, depois do concílio, dizia ele, recebia pedradas por pregar o Evangelho e derramou o seu sangue por isso. São 2 nomes que constam do Pacto das Catacumbas. Este Pacto das Catacumbas distingue-se por ser uma opção quase radical pelos pobres, por uma igreja pobre junto dos pobres. É uma igreja pobre, aliás, na linha do que vem afirmando o Papa Francisco, mas é uma igreja que procura não só fazer para os pobres, como acentua o pacto, mas que procura fazer com os pobres, tendo os pobres como sujeitos e não como objeto só de uma ação eclesial. Estes bispos propunham-se, inclusivamente, sair dos passos episcopais, viver humildemente como as pessoas, fazer a sua alimentação, partilhar a sua experiência de vida, para assim elas próprias haver uma maior identificação com a própria Igreja, não é? Exatamente. Não sei se você recorda esta expressão do Papa Francisco, que o pastor deve cheirar a ovelha. Eu penso que poderia ser uma expressão que define muito aquilo que este grupo de bispos, que eles queriam com um estilo de vida mais simples, com o que é viver a partir daquilo que eu costumo dizer que são todos os sentidos ao serviço da Igreja, ao serviço da causa para a qual foram escolhidos. À distância a que estamos, há 50 anos, o pacto não está plenamente cumprido. Estamos muito longe disso. Mas há passos muito bonitos. E permita-me só dizer isto. Se nós, em Portugal, portanto, conseguirmos que com esta iniciativa, como é que ela nasce? Porque a apresentação do livro fala Dom Manuel Clemente, não é?
Como é que ela nasce? Em 2009, os missionários do Verbo Divino foram convidados pela Santa Sé para administrar as catacumbas do Mítila. E neste processo vão e veem que no dia 16 foi assinado então este pacto nas catacumbas do Mítila. Ora, deixar passar esta data, deixar assim sem mais nem menos, seria um pecado, não é? Seria um pecado. É então que daí surgem diversas iniciativas, entre as quais, portanto, algumas em Roma. No dia 14 vai haver também um simpósio em Roma, na Urbaniana, à volta do assunto. Mas surge esta iniciativa de um livro que é publicado, o original em espanhol, um livro bem maior, e depois esta edição, uma edição mais abreviada em português, em italiano e em inglês. A iniciativa foi-nos lançada desde o nosso superior-geral, em Roma. Eu posso dizer que na altura estava em Angola justamente para celebrar os 50 anos do Verbo Divino em Angola. A mensagem chegou, o desafio chegou, pareceu-me uma ideia interessante, embarcamos nela, apresentamos a ideia às Paulinas e depois de todo um percurso... E o livro está aí. É um desafio que se conjuga com o vosso carisma de missionários. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu penso que se a vida religiosa, se a Igreja esquece Deus e esquece os pobres, ela não tem razão de ser. Ela não tem razão de ser. Aliás, é uma afirmação que consta no livro. Esquecer, digamos, estas duas realidades que têm que andar bem entrelaçadas, bem unidas entre elas. Aliás, não teria sentido. É um pacto das catacumbas. O facto de ser nas catacumbas pode ter uma leitura. Podemos dizer que o desafio desse pacto ainda hoje permanece escondido, ainda hoje permanece numa, digamos, igreja quase clandestina. Repare, a notícia da assinatura do pacto, ela sai bem mais tarde. Este grupo não procurou dar muito nas vistas, procurou que fosse um compromisso simples, pessoal, ao mesmo tempo também, digamos, estrutural, porque procuraram levá-lo depois para as suas dioceses. Aliás, se nós vimos a parte final do texto do pacto, eles dizem que, ao levá-lo para as suas dioceses, rogando-lhes que nos ajudem com a sua compreensão, o seu compromisso e as suas preces. Pedem aos cristãos das suas dioceses, em jeito de oração, para ajudar a viver este pacto, para ajudar a viver. Tem consciência que não é nada fácil por esse pacto. Não é, mas graças a Deus eu acho que há muitos sinais, antes do concílio e depois do concílio, há muitos sinais, e se esta dimensão das catacumbas, se elas nos ajudarem a funcionar quase como uma hermenêutica para entender tudo isto e trazer estas opções à luz do dia, e se nós colaborarmos um pouquinho neste sentido de o fazer conhecer, de que as pessoas possam ler o texto e trazer o espírito do Pacto das Catacumbas, que no fundo, seria, digamos, despertar um pouco mais para aquilo que procurou viver o Concílio. O grande dinamismo que o cristianismo hoje experimenta, e a Igreja Católica, no contexto da América Latina, poderá ser em parte também consequência da opção de alguns destes homens que exerceram de forma heroica, não é, a sua missão de igreja no continente latino-americano. Sem dúvida. Eu penso que essa afirmação sem dúvida. Ela acontece, nós depois do concílio, nós temos na América Latina Medellín que alguns chamam o Concílio da América Latina, que procura justamente aterrar no contexto da América Latina as opções e, se você quiser, de uma maneira ainda, se calhar, mais forte, mais radical, procurando realmente desde a realidade que era gritante. Aliás, este Vicente Zaspe e Henrique Gelelli, eles atravessam aquilo que foi a ditadura da Argentina, com todo o tema dos desaparecidos. Vozes que procuraram ser caladas
e que, como dizia o então cardeal Bergoglio, derramaram o seu sangue. Este Henrique Angelelli derramou o seu sangue por isso. Portanto, é realmente... É um desafio que chega até nós e que continua a ser muito interpelante para os dias que habitamos hoje. Padre António Leite, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Fica então o desafio a comparecer nesta apresentação em que estará também presente Dom Manuel Clemente, a apresentação deste Pacto das Catacumbas. Obrigado. Muito obrigado. O Pacto das Catacumbas, a determinação em levar por diante a novidade que o Concílio Vaticano II representava há 50 anos para a Igreja e cuja atualidade é evidente.